A paz do Senhor, amados, mais um vídeo para honra e glória do Senhor. Em que Deus ele vai ministrar uma palavra forte de bênção ao teu coração. Hoje eu quero falar sobre a diferença entre deixar ir e contato zero. Por que esse vídeo ele está sendo trazido aqui para o canal hoje? Muitas pessoas, eu já vou pedir desculpa pela voz, gente, porque eu tô gripada, muito gripada, então minha voz não vai estar normal como vocês costumam ouvir sempre. Então vamos lá. Qual que é a diferença entre deixar ir e entre contato zero? Muitas pessoas estão errando no deserto nesse momento em que não pode ter esse tipo de contato com o cônjuge. Por quê? Porque tem filhos, porque tem contas para resolver, tem coisas pendentes que deixaram para trás para resolver e acabam confundindo. Então esse título ele foi trazido para o canal hoje para que a gente possa, evitar esses erros dentro do deserto. Inclusive, as pessoas que eu atendo são muitas as pessoas que estão errando nesse sentido. Como eu sempre leio para vocês uma palavra vinda do céu, vinda do Senhor, em que eu peço direção para o Senhor para ministrar, Deus ele foi claro e direto naquilo que ele precisava mandar pra gente hoje, naquilo que ele precisava ministrar pra gente hoje. E a palavra veio lá de 2 Coríntios 3, de 4 a 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Então começa nisso. Ao início do deixar ir e contato zero, tá? A gente já vai entender tudo a partir desse momento, do momento em que nós lemos e entendemos o que a palavra nos está dizendo. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em que nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando a gente vai ler isso, a gente tem que compreender. Erros estão sendo cometidos e talvez o seu deserto ele está sendo atrasado ou você não conseguiu sair do deserto ainda devido a esses erros. Então esse vídeo ele vem trazendo, fica até o final, os máximos assim, gente, de entendimento possível. Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Deixa ir. Por que serve o deixa ir? O deixa ir primeiro, para você possa descansar o teu coração. Viver à espera de alguém que está iludido, cego, mentindo para você o tempo todo, mentindo para si mesmo o tempo todo, sendo enganado por Satanás, é a coisa mais dolorosa que existe. Ser repudiado, ser machucado, ser traído, chicoteado, como eu digo, assim, com palavras, com dores, com tristezas, é a coisa mais dolorosa que existe. Então, quando deixa ir, ele é exposto, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar pra vocês, você tem que deixar ir, não te explicar o porquê. Não te explicar em que sentido você precisa deixar ir e o porquê que você precisa deixar ir. Então, tem dois fatores que nos trazem ao deixar ir. Primeiro, é você descansar o teu coração. Porque, se você tá em um lugar, um ambiente em que muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo no seu ouvido, você consegue ouvir uma única pessoa? Não consegue. Porque são muitas distrações ao redor. Então, o deserto, ele já por si, ele traz Satanás. Assim como Jesus, ele foi tentado no deserto. Existia a voz do inimigo ali no ouvido dele, você também está sendo atingido. Então, quando deixa aí, ele não é seguido da forma correta, o que acontece? Satanás, ele usa as pessoas ao redor. E ele sempre vai usar alguém mais próximo de você, alguém que você conviva, alguém que está perto, alguém que vai te magoar. Seu marido, sua esposa, porque você vai falar e vai olhar, assim, por um minuto você esquece que ali é espiritual. E você leva a carnalmente ali. Você vai falar, não, ele tá fazendo pela carne, mudou, E quando você olha com os olhos de que aquela pessoa mudou, você vê que ela não vai se transformar mais num homem que você conheceu, na mulher que você conheceu no passado. E isso é péssimo. Por que isso é péssimo? Porque quando você se vê numa situação, num cenário de guerra, porque é um cenário de guerra, você fala, nunca vai acabar. E muitos até desistem, muitos até sentem um desejo de desistir. Para ser mais fácil. Então, quando eu falo para vocês, gente, deixa aí. Joyce, mas eu tenho filho.
Eu tenho pendências para resolver, tenho bens para resolver. Sim, amados, vocês têm filhos. Dividam essas coisas. Chega no marido, na esposa, fala, olha, o dia de ficar com os filhos é esse dia, o valor da pensão é esse, o valor do pagamento da pensão, o dia do pagamento da pensão é esse, e pronto, acabou, deixa ele. Corta a rede social, corta a conversa com pessoas ao redor, corta a conversa com o cônjuge, gente. Nesses aconselhamentos que eu dou, quando eu chego para entender a história das pessoas e converso com elas, eu tenho visto muitas pessoas que não seguem ali um padrão de espiritual, que é falar o quê? Entender que Deus tem o controle da situação. Então elas colocam a mão naquilo que Deus está fazendo e acaba se machucando, porque o próprio Deus vê que a pessoa está esfriando, o próprio Deus vê que a pessoa está colocando a mão dela e ele fala, eu vou permitir alguma coisa para que essa pessoa ela veja que ela depende de mim. E na hora do vamos ver, gente, que acontece alguma coisa, é para Deus que você vai correr. Então você precisa entender que filhos existem, sim. Vocês precisam conversar sobre filhos? Precisam. Mas é um caso isolado daquilo que é deserto, daquilo que te traz sofrimento. Pessoas estão virando amigas de cônjuge. Pessoas estão conversando demais com o marido, com a esposa, a ponto de tratar como amigo. Isso não pode. Isso não pode, porque você vai sofrer as consequências lá na frente. E o seu deserto vai só se arrastando. E o que é o contato zero quando a gente fala aqui sobre contato zero? O contato zero é aquelas pessoas que não têm um vínculo direto com o marido, com a esposa, que pode simplesmente sumir. Aí vem uma dúvida, gente, que eu escuto diariamente. Irmã, se eu sumir, se eu não conversar, se eu não me mostrar presente, a presença que não é sentida, aquele que não é visto, não é lembrado, ele pode arrumar outra. Gente, Satanás, ele é astuto, ele vai fazer algo pra te magoar em algum instante. Então você precisa confiar mais em Deus do que no que Satanás faz. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Então você não pode esperar nada falar assim, não vai acontecer isso, ou se eu me afastar, ele vai arrumar outra pessoa, se eu me afastar, ele não vai lembrar que eu existo. Peraí, qual é a sua confiança em Deus? O caso é, ele te repudiou, ela te repudiou, não quer mais sua presença. Então, faça-se ausente para que você possa compreender aquilo que Deus quer. Sabe os barulhos? Aí tem barulho do inimigo na sua mente, tem barulho da OM, do OH, do seu marido, da sua esposa te magoando o tempo todo. Aí vem a família se intrometer, amigos, pessoas que você sai contando sua vida para todo mundo. Gente, tomem cuidado. Satanás, ele é astuto. Então, aqueles que não têm filhos, corta contato. Sabe, contato ali naquele momento, porque ele que não quer falar com você. Para de insistir, magoar. Ora, ajoelha no chão, oração, jejum, busca do Senhor, discernimento, sabedoria. E espera no Senhor. Aí aqui nesse texto que a gente leu, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ou seja, aqui o Senhor está falando o quê? Tal é a confiança que temos diante de Deus. O próprio Deus está falando, confia em mim que através de você, através do seu silêncio, através da sua mudança, gente, eu vou falar para vocês, eles vão se aproximar. E quando eles se aproximarem, eles querem ver o que você mudou, mas se você viver o reflexo deles, você não muda. Ou você vai mudar superficialmente, ou você não muda, porque você está vivendo em constante sofrimento sem ouvir aquilo que Deus realmente quer para você. Você está tampando seus ouvidos por uma espera que não é nesse momento que vai acontecer. E quanto mais rápido você deixar ir, quanto mais rápido você desapegar das coisas que estão te prendendo, mais fácil você sai do deserto. E se você precisar de ajuda, de direção, Joyce, eu tô perdida em relação a deixar ir, perdida no posicionamento, perdido no que fazer, me chama. No link da descrição aqui do vídeo tem o meu contato. Eu vou deixar aqui para vocês o meu contato.
Entre em contato, gente. Vai lá no Telegram, no Instagram, me chama. Eu vou passar o WhatsApp para vocês e a gente vai conversar. A gente vai agendar uma mentoria, um aconselhamento e a gente vai conversar. Porque eu sei o quanto é difícil, eu sei muitas pessoas estão perdidas. Mas em vez de você pensar só, sabe, ali, ai, não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer, peça ajuda. Me procure e a gente vai conversar. Tá bom, amados? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na paz.